Olha, quem escreveu a minha história só pode ter sido um roteirista de novela mexicana. Eu posso provar. Na minha vida aconteceu de um tudo. Primeiro que quando eu tinha 3 anos de idade, a minha mãe resolveu me abandonar, foi embora para a Suíça para vender o que ela tinha de mais precioso no corpo dela. Palavras da minha santa vozinha. Ainda bem que a minha mãe me deixou nas melhores mãos. A minha mãe me deixou com a pessoa mais incrível que eu já conheci, que foi a minha avó. A minha avó que me criou, mãe dela. Na casa dela morávamos eu, ela e meu avô, só nós três. Só que a casa da minha avó vivia lotada. A minha avó, ela era aquele tipo de pessoa bem popular, que gostava muito de pessoas, de amigos, era um vizinho, era um tio, uma tia, primos. Os meus primos estavam sempre na casa da minha avó. E foi assim que eu e o Cristiano ficamos muito próximos, o meu primo. Quando eu tinha 12 anos, um dia o Cristiano virou pra mim e falou assim que queria me namorar, que estava apaixonado por mim, que queria me beijar. E a minha reação foi tipo, porque eu tinha 12 anos, eu ainda não tinha essa malícia. Só que eu gostei, eu senti um quentinho lá no coração. E eu era tão amiga da minha avó, porque ela me criou me dando essa confiança que eu contei pra ela. E eu fui contar toda feliz, como se fosse a minha amiga. Disse, vó, o Cristiano quer me namorar. E ela ficou pé da vida. Primeiro porque éramos duas crianças, eu com 12 anos e ele com 14. E segundo, pelo fato da gente ser primo. Minha avó ficou brava, falou assim, vocês são duas crianças, não sabe nem limpar a bunda ainda direito. E a minha avó começou a me dizer assim que a gente era primo, que isso era muito errado, que isso era pecado, que se um dia a gente crescesse, se casasse, tivesse filho, os nossos filhos seriam doentes. E eu fiquei até com medo. Eu fiquei pensando assim, será que eu já fiz alguma coisa de errado, mesmo não tendo feito nada? E eu lembro que a minha avó, ela puxava mais farinha por mim, já que ela que me criava. Então, assim, a minha avó me tinha mais como uma filha do que como neta. Então ela foi e brigou com a minha tia, mãe do Cristiano, falou assim pra ela cuidar direito do filho dela, porque o filho dela era um malicioso, tava fazendo malícia comigo e tal, e a minha tia ficou até chateada com ela um tempo. E eu meio que dei uma afastada dele, porque eu fiquei assustada, sabe? A minha avó, ela brigou tanto, ela falou tanto, que eu pensei, nossa, eu tô pecando, eu já fiz alguma coisa de errada. Bom, passou, isso eu tava com 12 anos, 13 para 14 anos, a minha mãe se casou lá na Suíça e ela e o marido dela resolveram vir embora pro Brasil. Quando ela chegou aqui, ela queria por tudo que eu fosse morar com ela. Sendo que ela não tinha me criado, eu nem conhecia ela, sabe? Eu conhecia ela mais por foto, mal via ela em vídeo, em ligação. E claro que nem eu e nem a minha avó aceitou. E na época foi um fuzuê, porque ela tinha direito, era minha mãe, ela chegou a procurar advogado, só que o advogado orientou ela, falou assim, olha, o juiz vai ouvir ela, né? Porque ela já é adolescente, ela não é criancinha mais. Como que você tá falando? A sua mãe que criou ela. Então ela viu que ela não ia conseguir nada com isso e acabou deixando pra lá. Só que, por ironia do destino, uns 2 anos depois também, né, que a minha mãe tinha voltado pro Brasil, a minha avó veio a falecer. E aí eu não tive outra alternativa. Eu fui obrigada a ir morar com aquela estranha que se dizia minha mãe. E, gente, eu não queria de jeito nenhum, porque o marido dela... A primeira vez que eu bati os olhos no marido dela, eu tive aquela sensação que ele não era certo, que ele me dava a sensação de perigo, aquela angústia, aquela falta de ar. Então eu não queria de jeito nenhum morar com eles. Eu cheguei a pedir para vários tios meus, me deixa morar com o senhor, me deixa morar com a senhora, só que ninguém quis. As minhas tias, elas falavam assim que não fazia sentido. Se eu tinha mãe, eu ia morar com eles pra quê? Eu tinha que morar com a minha mãe. Bom, a minha intuição não estava errada. Tinha 3 semanas só, cara, 3 semanas que eu tava morando com a minha mãe, o marido dela me assediou. Um dia eu tava lavando as minhas calcinhas no tanque. Eu sempre tive esse costume e eu tenho até hoje. Separar as calcinhas dos restos das roupas, eu não gosto de lavar tudo junto e lavar a mão ali no tanque.
Então eu tava esfregando uma calcinha ali no tanque, ele chegou e viu, e ele falou assim pra mim que ele queria muito me ver vestida aquela calcinha, que com aquela bunda tão que eu tinha, ele tinha certeza que ia ficar perfeito. Gente, na hora me deu aquele arrepio, mas não é arrepio de maldade, malícia, não. É arrepio de sentir assim, cara, eu tava certa, o tempo todo eu tava certa que esse cara era um monstro. E aí eu fui contar pra minha mãe, mãe, o seu marido fez tal coisa comigo. Sabe o que que a minha mãe falou? Falou assim pra eu deixar pra lá, pra eu não levar a sério, porque os homens da Suíça é daquele jeito mesmo. Palavras da minha mãe. Só que eu não ignorei, porque isso é assédio, seja aqui, seja na Suíça, seja do outro lado do mundo, não importa. Da próxima vez que ele tentou falar qualquer gracinha comigo, eu ameacei ele. Eu falei assim, olha, lá no seu país, eu não sei como que funcionam as coisas, não. Mas aqui no Brasil, pelo menos para isso, tem lei. Se você falar ou fizer qualquer coisa comigo, eu vou te denunciar. E isso é um tipo de coisa que nem os próprios bandidos aceitam aqui. E depois que eu falei isso pra ele, gente, que eu reagi, ele passou a me implicar. Ele ficou com raiva de mim, tudo ele me implicava, sabe? Mas implicância eu suportava. Assédio não. Enfim, depois que a minha avó faleceu, eu e o Cristiano, a gente se reaproximou. Porque a gente tinha, né, afastado, dado um tempo. Mas aí, por causa disso, eu era muito apegada a ela, ele também. Então, com isso, a gente se reaproximou. Tanto que essa fase que eu tava passando na casa da minha mãe, eu contava tudo pra ele. E ele ficava puto da vida, querendo ir na delegacia, querendo me obrigar a prestar queixa, sabe? A gente ficou muito amigo mesmo. E aí, um dia, conversa vai, conversa vem. Ele, com a cara mais lerda do mundo, virou pra mim e falou assim, você sabia que eu ainda gosto de você? E sorriu. E tipo assim, foi automático. Do jeito que ele sorriu, eu sorri também. E eu gostei, gente. Só que eu achei esquisito. Eu falei assim, para com isso. Você lembra do que a minha avó falou? De jeito nenhum. E ele veio e me deu um beijo. Tipo assim, não foi um beijão de língua, mas foi um selinho. E continuou rindo, fazendo gracinha, sabe? E aquilo me deu, parece que um nó no estômago, que tipo, gente, eu não sei explicar. Mas eu briguei, sabe? Eu fiquei brava, xinguei, falei que eu não queria mais conversar com ele, porque assim, eu não tô contando essa parte, não é pra parecer que é romântico, é coisa de filme, não. É pra mostrar, realmente aconteceu de fato assim, mas é pra mostrar pra vocês que eu tentei relutar. Na minha cabeça, a minha avó falando o tempo todo que era pecado, que era errado, era mais forte do que o sentimento que eu tinha por ele. Só que chegou um ponto que eu não consegui, cara. Chegou um ponto que eu entendi que eu gostava dele também desde que eu era uma criança. Então a gente começou a ficar e eu falei assim, seja o que Deus quiser, vamos assumir o que a gente realmente sente. A nossa família foi todo mundo contra até hoje. Metade da família ainda é contra. E quando a gente resolveu que ia se casar, as únicas coisas que eu ouvia da nossa família é que se a gente tivesse filho, os nossos filhos iam nascer doentes, o meu filho ia ter isso, não ia ter aquilo. Eu ouvi tanta coisa, colocaram tanto isso na minha cabeça que quando eu engravidei do meu primeiro filho, eu fiquei surtada. Eu entrei em pânico. Pra mim, o meu filho era doente. Eu vivia no hospital. Gente, sem exagero. Se o meu filho mexia na minha barriga, eu corria pro hospital, que o meu filho é doente, porque o pai dele é o meu primo. E os médicos falando, e os médicos faziam ultrassom e me mostrava. E mesmo assim, eu não acreditava de tanto que colocaram isso na minha cabeça. Só que meu filho nasceu 100% saudável, assim como a minha filha também. Hoje tem 10 anos que a gente vive junto, a gente vive muito bem, graças a Deus. Eu não considero ele como meu primo, eu sei que vai ter essa dúvida. Pra mim é meu marido e o pai dos meus filhos e nada mais. E a minha mãe, depois que ela veio pra cá, ela teve um filho com o marido dela, só que vai fazer 4 anos que eles se mudaram pra Irlanda. E eu dei graças a Deus, porque assim eu não precisava continuar fingindo que eu tenho um sentimento por uma pessoa que eu não tenho.
Oi, oi, meus amores, tudo bem aí com vocês? Eu espero que sim. Na história de hoje teve de tudo um pouco, né? Espero muito que vocês tenham gostado da interpretação de hoje. Mas eu quero pegar esse final Corta, editor. Ai, Jesus, esse final de vídeo aqui, essa finalização, para fazer um pedido muito especial para vocês. Vocês sabem que eu sou Maria Pidona, eu preciso da ajuda de vocês, eu venho aqui e peço sem vergonha. A minha amiga, a nossa amiga Fanny, tá voltando pro YouTube. Eu não sei se quando esse vídeo sair aqui ela já voltou ou não, tá? Mas já tô avisando de antemão, porque eu tô gravando bem antes do dia que eu vou soltar. E, gente, ela tá voltando no meu canal secundário que eu dei pra ela, mas o canal ele perdeu a monetização pelo fato de eu ter ficado muito tempo sem postar nele. Então, quando ela voltar aí, eu quero pedir muito que vocês dêem um apoio pra ela, assista, compartilha, assista até o final, pra ela conseguir essa monetização logo, tá? Porque ela tá no momento que tá precisando. Primeiro, porque ela ama interpretar aqui, né? Ama esse trabalho. E segundo, porque ela tá precisando financeiramente também, porque ela não tá podendo trabalhar fora, tá bom? Se ela já tiver lançado algum vídeo, eu vou deixar o link do canal dela aqui na descrição, tá? Se não, no próximo vídeo eu deixo, mas de antemão eu já deixo o aviso e o pedido aí. Tá certo? E é isso, curta, comenta, compartilha pra me ajudar também, né? Porque eu também sou filha de Deus. E se você quiser me enviar a sua história pra eu ler, analisar e de repente ela aparecer aqui, é no Instagram, tá passando aqui na sua telinha, por lá que eu tô recebendo, eu aguardo a sua história, tá certo? E é isso, beijão, fica com Deus, fique em paz, até os próximos, tchau, fui!